E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Acredito que vocês tenham visto a homenagem que eu fiz do Sonic no canal. Bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a misteriosa lenda do jogo demoníaco do Sonic. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer, o desconhecido. E existe uma outra coisa que faz aí o ser humano entrar no desconhecido, alheio até mesmo aos perigos que ele possa representar, que é a curiosidade. A curiosidade é o que nos move adiante e nos empurra para novas descobertas, algumas boas e outras nem tanto. E foi a curiosidade que levou um pobre fã do Sonic aos piores momentos da sua vida, na lenda sinistra que você vai conhecer agora. Tom estava em sua casa jogando tranquilamente o game Sonic Unleashed, quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de chegar e deixar aí as suas correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o jogo e foi apanhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era do seu amigo Kylo, de quem Tom não tinha notícias há algumas semanas. Em letras estranhas, como estivesse com dificuldades para escrever, Kyle dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso, de alguma forma, antes que fosse tarde demais. Eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim agora. E se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá, mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este jogo. É isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor, Caio. Tom estranhou a carta do seu melhor amigo, sumido há 2 semanas. Mas ele ignorou os avisos do jogo. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal. O que um simples jogo poderia fazer de mal a ele? Era apenas um jogo e nada mais. Tom pegou o CD, um simplesmente disco sem nada de especial, onde lia somente o Sonic.exe, escrito com caneta permanente. Ao ver o nome do Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era fã do ouriço, então tratou de colocar o CD em seu computador para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro jogo do Sonic, mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu nesse frame era a tela de abertura do game bizarramente distorcida, com o céu escuro, água vermelha e onde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado, seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. E para piorar tudo, esses olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. Tom achou curioso, mas foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um defeito do jogo. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 saves do Sonic 3. Algo impossível de acontecer, já que ele pensava estar jogando Sonic 1. A tela que mostrava os 3 arquivos de save por si só era muito estranha. O fundo era composto por algo parecido como nuvens vermelhas escuras. Tom reparou nos 3 arquivos de save e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era um save de Tails, o segundo era um save de Knuckles. Personagem sequer existia no primeiro jogo do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo de save, nomeado como Robotnik, ninguém menos que o arqui-inimigo de Sonic. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não eram apenas glitches ou bugs do jogo. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível o primeiro jogo do Sonic possuir save do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas essas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio escolhendo Tails para começar o jogo. A tela ficou preta e por alguns segundos ele escutou uma risada macabra.
Enfim, surgiu uma mensagem na tela, em uma tipografia estranha, e lia-se apenas Hill Action 1. Após isso, o game enfim começou. O cenário da classe Green Hill Zone de Sonic 1 apareceu, e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma música estranha que parecia ser tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que eram salvos no fim de cada tela, mas estavam todos mortos. Para deixar tudo ainda mais estranho, a cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se o próprio personagem estivesse ficando triste, se é que isso era possível. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava Sonic de costas e com os olhos fechados. Tom então começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia estar feliz por rever Sonic e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, que parecia estar ignorando ele, esticou seu braço para tocar no Sonic. O ouriço abriu os olhos. Os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram aí no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos e o primeiro contato aconteceu. No meio da tela preta, uma mensagem estranha apareceu para Tom. Olá, você quer brincar comigo? Como dito, a curiosidade nos move adiante. Ela nos dá o desejo de descobrir coisas que não conhecemos, e foi a curiosidade de Tom que prevaleceu sobre o seu medo neste momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar naquele exato momento, sua curiosidade o obrigou a seguir adiante. Hide and Seek era a próxima fase, título de nenhuma fase conhecida dos jogos do Sonic. A fase começou e tudo parecia em chamas. Não havia mais nada no cenário, a não ser o chão e o fundo, que mostravam uma das florestas do jogo sendo consumida por fogo. Tails estava lá, mas nessa fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar o mais rápido possível, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a corrida, a imagem de Sonic de olhos negros e vermelhos pareciam em todos os cantos da tela. Então o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova e dramática cutscene se iniciou. Tails tropeçou, caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros por onde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, como encarava o horrorizado. Numa fração de segundo, Sonic avançou para cima de Tails, e imediatamente um som muito alto, que parecia um grito, angustiado e distorcido, e a tela ficou preta mais uma vez. Você é muito lento. Quer tentar novamente? Desafiou o game macabro ao som da gargalhada sinistra. Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto, assassinado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção de personagens reapareceu, mas o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas no quadro acima havia uma imagem de Tails, com os olhos negros e sangrentos, pelos escuros e uma expressão mórbida no rosto. Tom imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente a risada maquiavélica foi ouvida em mais uma tela preta, e isso já estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais em que acreditar. Seria tudo isso algum defeito do jogo? Uma versão hackeada ou uma brincadeira de muito mau gosto com os personagens do seu jogo favorito? Após alguns segundos, o nome da próxima fase apareceu: You Can Run. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas da tela de seleção do save. E não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma macabra melodia bem familiar. Era o tema de Gingax, o mais puro e disforme de Etherbond.
Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido vez ou outra por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado com sangue, poças vermelhas se espalharam pelo chão e enguinchos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso surgiu uma tela preta com uma mensagem: Found you. Te encontrei. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Tom já estava ficando cansado daquilo e tentou fazer Knuckles atacar o Sonic. Porém, a cada investida, Sonic apenas desaparecia ao som daquela terrível e incessante risada e reaparecia de novo. Uma nova cutscene para assombrar ainda mais o Tom. Knuckles, assim como Tails, estava caindo no cenário, balançando a cabeça como se estivesse esgotado até o fim da sua alma. Sonic apareceu e a atacou. A tela ficou preta novamente, mas dessa vez não houve nenhuma risada. Tom ouviu um som alto e distorcido por alguns segundos. Tantas almas para brincar. Tão pouco tempo. Você concorda? Perguntava o jogo. O que era aquilo, afinal de contas? Como era possível um game, um simples jogo, fazer aquilo com o jogador? Será que o Sonic, ou o que quer que fosse, estava tentando se comunicar com o próprio Tom? Essas perguntas começavam a pipocar na cabeça de Tom, que estava ficando cada vez mais perturbado. Com muito esforço, Tom conseguiu libertar a sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para tentar relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo estava se tornando, mas isso não aconteceu. Enquanto dormia, Tom teve o pior pesadelo da sua vida. Ele estava num local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vinda do alto. Ao redor, ele podia ouvir gritos e vozes de Tails e Knuckles, que falavam coisas do tipo: nos ajude, porque você nos entregou a ele, fuja daqui antes que ele te pegue. Quando choros e gritos pararam, Tom ouviu uma risada sinistra, não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim a risada própria do personagem Sonic, mas muito distorcida, macabra, como se fosse a voz de algo que não existia ou não deveria existir. E então ele ouviu a voz do ouriço. Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. E então Tom viu que no meio da escuridão Sonic caminhava em sua direção, com a sua imagem indo e vindo de todas as direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Sonic agarrou Tom e ele pôde ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom acordou deste terrível pesadelo. Suado, o garoto estava assustado até o fundo do seu coração. E só o que desejava agora era jamais ter começado aquele jogo estúpido. Porém, contrariando a razão, ele voltou ao seu computador e iniciou o Sonic.exe. Agora era a vez de Robotnik encontrar o seu destino. Knuckles, assim como Tails, estava preso na tela acima de onde seu personagem deveria estar. Pelos escuros, olhos negros, uma expressão morta em seu rosto ensanguentado. A fase de Robotnik começou. Seu título era simplesmente 3 pontos. O cenário dessa fase não pertencia a nenhum jogo do Sonic. Ela progredia linearmente com sprites e tochas ao longo do caminho, com uma cortina vermelha no topo do cenário que descia aos poucos. E uma lenta música de piano que Tom logo percebeu de se tratar da música de Hill Act 1, onde Tails encontrará a sua morte, mas dessa vez era invertida. Após uma longa caminhada, um lance de escada surgiu, enquanto Robotnik corria e descia o cenário, ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis, até enfim ficarem pretas, no último andar, na mais profunda escuridão. Uma risada irrompeu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. A música foi parando lentamente, assim como aconteceu com Tails e Knuckles. A figura de Sonic apareceu diante do vilão Robotnik, e junto dele, a estática vermelha tomou conta da tela por um bom tempo.
Quando a estática terminou, Tom viu uma imagem que ficará eternamente presa na sua mente. Era uma imagem de Sonic envolto em escuridão, porém não eram sprites. Era algo muito realista, como se o personagem fosse real e estivesse do outro lado da tela. O ouriço exibia um sorriso horripilante, como se estivesse possuído por alguma entidade maligna. Sua cara distorcida exibia dentes pontiagudos, manchas de sangue e restos do que parecia ser carne viva. A macabra imagem olhava diretamente para Tom, como se pudesse vê-lo ali, como se olhasse diretamente para sua alma, e continuou assim por vários segundos. A imagem piscou 3 vezes, com a maldita estática vermelha. E após a terceira, a risada foi ouvida novamente, mais profunda, mais distorcida, mais demoníaca. Então uma imagem apareceu na tela. As letras vermelhas diziam I am God, que significa Eu sou Deus. Tom começou a gritar quando a imagem do Sonic se aproximou mais da tela, abrindo a boca mais e mais enquanto emitia um grito extremamente agudo. A tela ficou preta novamente e em seu monitor a seguinte mensagem apareceu: Ready for Round 2, Tom. Pronto para o Round 2, Tom. A partir daí a risada tomou conta. Sonic ria enquanto Tom estava imóvel em frente ao seu computador. Ria de forma tão clara como se estivesse dentro do quarto dele. Sonic, ou o que quer que fosse aquilo atrás da tela, era uma criatura cruel, sádica, maléfica e de extremo poder, que se divertia ao causar sofrimento aos outros. Tom começou a pensar em Tails, Knuckles e Robotnik, e até em seu amigo Kyle. Teria aquela criatura medonha realmente ter matado meus amigos, seus personagens tão queridos? O Round 2 começou, e a tela de seleção de personagens apareceu novamente. Lá estavam Tails e Knuckles, agora junto com eles estava Robotnik, com sua pele cinza, bigode escuro e caído, e óculos quebrados, por onde o sangue escorria. Todos estavam mortos. Depois disso, o computador de Tom desligou-se por conta própria e não ligou mais. Tom conseguiu com muito custo religar o computador, mas não conseguia de forma alguma tirar o CD dali. Então, de repente, seu sangue gelou, pois ele ouviu uma voz aterrorizante às suas costas. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom se virou e gritou de desespero com o que ele viu. Sentado em sua cama, olhando diretamente para ele, havia um boneco de pelúcia de Sonic sangrando pelos olhos. Não se sabe qual é o fim dessa história, ou o que aconteceu com Tom, ou mesmo com o temível CD contendo o jogo Sonic.exe. A origem do disco é igualmente misteriosa. Agora, galera, fica a pergunta: quem, ou melhor, o que era o Sonic que atormentou a vida de Kyle e Tom? Tudo isso são mistérios que permanecem sem solução. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou do vídeo, gostou da história, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal, favoritar e compartilhar esse vídeo no seu Twitter, Facebook, que ajuda demais na divulgação. Qualquer dúvida e sugestão, só deixar nos comentários que eu respondo com certeza. Então é isso, galera, até mais, beleza? Fui!